Olá, sou Daniel Venturini e o assunto deste vídeo é o pedido. Como vimos, o pedido é um dos requisitos da petição inicial. É através dele que eu vou delimitar o conteúdo, o objeto do processo. O autor faz as suas alegações de fato, suas considerações jurídicas e conclui com o pedido. Deve existir, portanto, um nexo entre a causa de pedir e o pedido, a fim de se evitar o indeferimento da petição inicial. Essas são as considerações gerais, mas o Código de Processo Civil também fala que o pedido deve ser certo e determinado. O que significa isso? Vamos ao primeiro. Pedido certo é o pedido explícito, o pedido evidente. Eu não posso fazer com que o juiz adivinhe o que o autor quer. Portanto, busca-se evitar um pedido oculto ou o pedido implícito. Porém, o Código de Processo Civil prevê situações em que se admite este pedido implícito. A primeira hipótese está relacionada às chamadas prestações sucessivas. Você tem que se lembrar daquelas obrigações que se prolongam no tempo, porque nelas existem prestações periódicas. Se na petição inicial o pedido versar em relação a uma dessas prestações, se subentende que o pedido que foi feito em relação a ela se estende em relação às demais prestações futuras. A segunda hipótese diz respeito às verbas sucumbenciais. Todo aquele que é vencido no processo deve ser condenado ao pagamento dessas verbas, mesmo que o autor não tenha feito este pedido. E a terceira hipótese diz respeito ao quê? Juros e correção monetária. Ou seja, se alguém ajuizar uma ação de cobrança e indicar o valor principal, ainda que ele tenha pedido que o réu seja condenado ao pagamento daquele valor principal, se entende que neste pedido também está embutido a condenação ao pagamento de juros e correção monetária, ou seja, acessórios àquela obrigação principal. Portanto, vimos que a regra é pedido certo, mas nós temos o que? Em caráter excepcional, esses pedidos implícitos. Pedido determinado. O que significa isso? Significa que aquele pedido quantificado, ou seja, em que existe uma delimitação da sua extensão, o tamanho do pedido. Porém, também neste caso, o Código de Processo Civil prevê exceção, algumas situações em que eu vou poder fazer o quê? O chamado pedido genérico. A primeira hipótese está relacionada às ações universais, ou seja, ações que vão versar sobre bens universais. Se diante dessa universalidade de bens eu não conseguir delimitar um bem específico, eu posso fazer o meu pedido em caráter genérico. A outra situação diz respeito a quê? A uma impossibilidade de quantificação, ou seja, de delimitação de extensão do pedido. Uma impossibilidade momentânea naquela fase processual. Exemplo, alguém vai ajuizar uma ação de indenização e vai fazer o pedido no sentido de quê? De que o réu seja condenado a indenizá-lo. Porém, ele não vai saber naquele momento inicial qual é o tamanho do prejuízo, ou seja, qual é a extensão do dano. Portanto, nada impede que o réu seja condenado a indenizar e depois, posteriormente, se verifique qual que é efetivamente o valor do prejuízo e eu consiga, portanto, delimitar a extensão da indenização. Portanto, temos como regra pedido certo e exceção o pedido implícito e temos como regra o pedido determinado e como exceção o pedido genérico nestas hipóteses previstas no Código de Processo Civil. O Código também fala de pedido alternativo e pedido subsidiário. O que é pedido alternativo? O pedido alternativo é aquele relacionado ao cumprimento de uma obrigação alternativa. Lembre-se, existem obrigações que o devedor pode cumprir por mais de um modo. Então, quando
couber ao devedor a escolha de qual forma ele quer cumprir a obrigação, o pedido relacionado a esta obrigação também tem que prever o quê? Essas possibilidades. Um exemplo bem simples. Alguém assumiu uma obrigação e para cumpri-la ou ele entrega o veículo A ou ele entrega o veículo B. Se essa pessoa vier a ser cobrada em juízo em relação ao cumprimento desta obrigação, este pedido também vai ter que ser alternativo. Ou seja, eu requeiro que o réu ou ele me entregue o veículo A ou ele me entregue o veículo B. Porque, neste caso, compete a ele, réu devedor, esta escolha. Isto é pedido alternativo. Pedido subsidiário. Pedido subsidiário envolve uma cumulação eventual de pedidos. Ou seja, existe um pedido principal, que é aquilo que eu quero. Porém, caso este pedido não venha a ser deferido, ou seja, caso eu não consiga isto que eu quero, aí sim eu quero outra coisa em substituição. Portanto, nós temos o pedido principal e o pedido subsidiário. O pedido subsidiário só pode ser acolhido se o pedido principal já tiver sido indeferido. Exemplo, eu ajuizo uma ação e eu busco o quê? A rescisão do negócio. Na minha opinião, o réu descumpriu o contrato e por conta disso eu quero o quê? A rescisão de todo o negócio. Porém, caso este meu pedido não venha a ser acolhido, em caráter subsidiário, o que eu quero? Quero que o réu seja condenado a cumprir a parte do contrato que lhe cabia, a cumprir a prestação por ele assumida. Esta é, portanto, a diferenciação entre pedido subsidiário e pedido alternativo. Daí já surgem algumas questões. Primeiro, é possível acumulação de pedidos? E a resposta é sim, desde que não haja incompatibilidade entre eles, desde que o juiz seja competente para apreciar todos esses pedidos e desde que não haja também incompatibilidade de procedimento, de rito envolvendo esses pedidos. Uma outra pergunta diz respeito à possibilidade de alteração, de modificação do pedido no curso da ação. Portanto, posso mudar o pedido? Posso. Até antes da citação, o autor pode mudar o pedido e a causa de pedir sem qualquer consentimento do réu. Porém, após a citação e até o saneamento, ele também pode fazer essa modificação, porém desde que haja consentimento do réu, devendo ser observado em ambos os casos o quê? O contraditório. Por fim, eu gostaria apenas de destacar um ponto importante neste estudo, principalmente para você que amanhã pretende fazer uma prova prática de OAB. Eu quero falar do disposto no artigo 330, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Este artigo trata das hipóteses de indeferimento da petição inicial, mas assim consta no parágrafo 2º, artigo 330, parágrafo 2º. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquela que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Para você entender este dispositivo e a sua importância. Se amanhã alguém ajuizar uma ação revisional, ele quer rever um contrato e por via de consequência ele quer rever o valor de uma dívida, o valor da prestação que ele está pagando. Esse é o pedido. Ele é certo, ele é determinado, porém, por envolver essa questão de dívida, nos termos do Código de Processo Civil, eu tenho que indicar precisamente qual que é o valor que eu não concordo em relação a essa prestação. Exemplo, a minha prestação hoje, após o reajuste, é de R$1.000 e eu considero que esse reajuste ele é abusivo. O que o legislador quer saber é quanto que eu acho correto.
Se eu acho que o valor correto seria R$ 800 e não os R$ 1.000, o valor controvertido é tão somente a diferença entre os 800 e o R$ 1.000. Portanto, eu vou discutir no processo esta diferença de R$ 200, o que faz com que eu tenha que pagar aquilo que eu entenda como sendo correto, ou seja, no meu exemplo, o valor de R$ 800. Dessa forma, se na minha petição inicial, se no meu pedido eu não fizer essa discriminação e eu pedir genericamente, eu quero que o contrato seja revisto porque eu não concordo com esse valor, eu corro o risco de ter o quê? O indeferimento da minha petição inicial. Portanto, este dispositivo do parágrafo 2º do artigo 330 também é um requisito da petição inicial, que nessas ações, caso não seja observado, vai ensejar o quê? O indeferimento desta petição inicial. É isso.